Prepare-se. Nós vamos agora fazer uma viagem pelo livro O Poder do Subconsciente, o capítulo 3. O tema é O Poder de Operar Milagres do Seu Subconsciente. O poder do seu subconsciente é imenso. Olha que tema maravilhoso, né? A minha sugestão é que você acalme o seu coração. Procure agora um lugar onde você possa sentar confortavelmente, onde você possa se concentrar em você, onde você possa ficar somente com a sua presença. Comece agora mesmo a acalmar o seu coração, começando com uma respiração profunda. Respire profundamente, lentamente, pelo nariz. Respirando, se acalmando e relaxando, prestando atenção na sua respiração. Respire mais uma vez, lentamente e profundamente, inspirando e expirando pelo nariz. Concentre-se na minha voz e na meditação que esse livro traz para você. Relaxe mais e mais. Quanto mais você respira profundamente, mais relaxado você fica. Mais concentrado na minha voz você fica. Respirando e soltando. O poder de operar milagres do seu subconsciente. O poder do seu subconsciente é imenso. Inspira-o, guia-o e revela a você nomes, fatos e acontecimentos do depósito de sua memória. Seu subconsciente iniciou as batidas do seu coração, controla a circulação do seu sangue, regula a sua digestão, assimilação e eliminação dos alimentos. Quando você come um pedaço de pão, seu subconsciente transforma-o em tecido, em músculos, osso e sangue. Esse processo está além da compreensão do homem mais sábio que já existia na Terra. A sua mente subconsciente controla todos os processos e funções vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os seus problemas. O seu subconsciente nunca dorme, nunca descansa, está sempre em funcionamento. Você pode descobrir o poder de operar milagres do seu subconsciente pelo simples fato de dizer a ele, antes de dormir, que deseja ver uma determinada coisa realizada. Ficará maravilhado ao descobrir que as forças que existem dentro de você serão libertadas, levando ao resultado desejado. Aqui está, portanto, uma fonte de poder e sabedoria que o coloca em contato com a onipotência, ou o poder que move o mundo, guia os planetas em seu curso e faz com que o sol brilhe. O seu subconsciente é a fonte dos seus ideais, aspirações e anseios. Foi através da sua mente subconsciente que Shakespeare percebeu as grandes verdades ocultas do homem comum do seu tempo. Em 1955, pronunciei uma conferência na Universidade Yoga Forest, na Índia, e lá tive a oportunidade de conversar com um cirurgião. Ele me falou sobre o Dr. James, um cirurgião escocês que trabalhou em Bengala, antes que o éter e outros métodos modernos de anestesia tivessem sido descobertos. Entre 1843 e 1846, o Dr. Stiley realizou cerca de 400 operações importantes de todas as espécies, tais como amputações, remoções de tumores,
formações cancerígenas, além de operações em olhos, ouvidos e na garganta. Todas as operações são realizadas apenas sob anestesia mental. Esse médico indiano informou-me que o índice de mortalidade pós-operatória dos pacientes do Dr. Slayle era extremamente baixo, provavelmente por cerca de 2 a 3%. Os pacientes não sentiam dor e não havia mortes por ocasião das operações. O Dr. Slayle sugeria ao subconsciente de todos os seus pacientes que estavam em estado hipnótico que nenhuma infecção ou condição séptica se iria desenvolver. É preciso lembrar que isso aconteceu antes de Louis Pasteur, Joseph Lister e outros apontarem a origem bacteriana das doenças e dos instrumentos não esterilizados e organismos virulentos como as causas das infecções. O cirurgião indiano disse que a razão do baixo índice de mortalidade e de infecção reduzida ao mínimo era devido às sugestões que o Dr. Slayle fazia à mente subconsciente dos seus pacientes. Eles reagiam de acordo com a natureza da sugestão. Tudo isso e muito mais lhe revela que há um poder e uma inteligência dentro de você que transcende de muito ao seu intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Todas essas experiências devem levá-lo a alegrar-se e acreditar no poder de operar milagres do seu subconsciente. O subconsciente, o seu livro da vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que você grave em seu subconsciente, você os experimentará como manifestação objetiva de circunstâncias, condições ou acontecimentos. O que você grava no seu interior, experimentará no seu exterior. A vida possui duas partes, a objetiva e a subjetiva, a visível e a invisível, o pensamento e a sua manifestação. Seu pensamento é recebido pelo cérebro, que é o órgão da sua mente consciente e racional. Quando a sua mente racional aceita o pensamento integralmente, ele é enviado para o plexo solar, chamado o cérebro da sua mente, onde se transforma em parte integrante de você e se torna manifesto em sua experiência. Como já foi destacado antes, o subconsciente ele não pode argumentar. Age unicamente de acordo com o que o racional lhe indica. Aceita o seu veredicto e outras conclusões de sua mente consciente como definitivas. Esta é a razão pela qual você está sempre escrevendo no seu livro da vida, porque os seus pensamentos se transformam em experiências. A razão de tanto caos e miséria no mundo é o fato de que as pessoas não compreendem a interação das mentes consciente e subconsciente. Quando esses dois princípios trabalham de acordo em harmonia, paz e sincronizados, há saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doenças nem discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos, harmoniosamente e pacificamente. O que é impresso em sua mente subconsciente é expresso no seu cenário e no espaço. Essa mesma verdade foi proclamada por Moisés, por Isaías, por Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e todos os outros profetas iluminados da história. O que você sente subjetivamente como verdade é expresso como condicionamento, experiências e acontecimentos. Ação e emoção devem equilibrar-se. Como é no céu, sua mente própria, assim é na terra, seu corpo e seu meio ambiente. Esta é a grande lei da vida. Se você pensa negativamente, de forma destrutiva ou viciosa, esses pensamentos geram emoções destrutivas, que devem ser expressas e encontrar um escoadouro. Essas emoções, sendo de natureza negativa, expressam-se frequentemente sob a forma de úlceras, distúrbios no coração, tensão e ansiedades. Qual é agora a sua ideia ou sentimento sobre si próprio? Cada parte do seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, corpo, estado financeiro, amigos e situação social
representam um reflexo perfeito do que você pensa de si próprio. Esse é o verdadeiro significado do que é expresso em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os capítulos da sua vida. Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que nos alimentamos. Quantas vezes você feriu a si próprio, tomando-se de raiva, de medo, ciúme ou anseios de vingança? São esses os venenos que entram no meu subconsciente e no seu subconsciente. Você não nasceu com essas atitudes negativas. Alimente sua mente subconsciente com pensamentos de vida e apagará todos os padrões negativos que lá estão. Na medida em que você persistir nisso, apagará todo o passado que nunca mais será recordado. O subconsciente cura uma doença de pele. Uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente do poder de cura do subconsciente. Há cerca de 40 anos atrás, curei-me de uma doença de pele por meio da oração. A terapia médica falhara nas mais diversas tentativas e o seu desenvolvimento estava ficando cada vez pior. Um eclesiástico com profundos conhecimentos de psicologia explicou-me o verdadeiro significado do Salmo 139, onde está dito: "E no teu livro foram escritos todos os dias da tua vida, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia." Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que moldava e regulava todos os meus órgãos de uma célula invisível. Ressaltou também que, uma vez que minha mente subconsciente fez o meu corpo, pode também recriá-lo e curá-lo de acordo com o padrão perfeito dentro dele. O eclesiástico mostrou-me seu relógio e disse: "Isso foi feito por alguém." E o relojoeiro teve que ter uma ideia dele em sua mente antes que o relógio se transformasse em realidade objetiva. E, se o relógio se desregular, o relojoeiro pode consertá-lo. Meu amigo lembrou-me que a inteligência subconsciente que me criou meu corpo era como um relojoeiro, conhecendo também com exatidão como poderia me curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo, mas que precisava dar-lhe ideia perfeita de saúde. Isso agiria como causa e efeito, seria como uma cura. Orei de maneira simples. Meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita que há em meu subconsciente, e ele sabe como curar-me. Sua sabedoria moldou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. Essa infinita presença curadora dentro de mim está agora transformando cada átomo do meu ser, tornando-me agora completo e perfeito. Dou graças pela cura que sei que está realizando agora. São maravilhosas as obras da inteligência criadora que há dentro de mim. Comecei a rezar em alta voz durante 5 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia, repetindo a oração acima. Em cerca de 3 meses, minha pele estava perfeita. Como se verifica, tudo o que eu fiz foi dar padrões revigorantes de integridade, beleza e perfeição ao meu subconsciente, cancelando as imagens negativas e os padrões de pensamentos que antes havia em minha mente subconsciente e que eram a causa do meu distúrbio. Nada surge em seu corpo a menos que haja um equivalente mental primeiro. E é quando você muda sua mente, impregnando-a de incessantes afirmativas, muda seu corpo também. Esta é a base de todas as curas. Por exemplo, quando se dorme, o coração continua a bater ritmamente, os pulmões não descansam e o processo de aspiração e expiração, graças ao qual o sangue absorve oxigênio, continua da mesma forma em que o estado de vigília. O subconsciente regula os processos digestivos e as secreções glandulares, do mesmo modo que as outras misteriosas operações do organismo. Os pelos da barba crescem quando a pessoa dorme ou está acordada. Os cientistas dizem que a pele transpira mais ainda nas horas de sono. A visão, a audição e os outros sentidos continuam em atividade durante o sono.
Sabe-se que muitos grandes cientistas encontraram a solução de complexos problemas enquanto dormiam. As soluções lhe veio em sonho. O consciente interfere frequentemente com o ritmo normal do coração, dos pulmões e do funcionamento do estômago e dos intestinos e em consequência de preocupações, ansiedade, medo e depressão. Essa modalidade de pensamento prejudica o funcionamento harmonioso do subconsciente. Quando se está mentalmente perturbado, o melhor é procurar esquecer tudo, descontrair-se e travar as engrenagens dos processos mentais. Fala-se ao subconsciente dizendo que assuma o controle da situação em paz e harmonia dentro da ordem divina. Ver-se-á então que as funções orgânicas voltarão à normalidade. Fala-se ao subconsciente com autoridade e convicção e ele obedecerá à ordem. O subconsciente procura a todo custo preservar a vida e restaurar a saúde. Faz com que amemos nossos filhos e que representam um desejo instintivo de preservar toda a vida. Suponhamos que a pessoa coma por acaso algum alimento estragado. O subconsciente fará quase sempre a pessoa vomitá-lo. Quem confiar inteiramente nos poderes maravilhosos do subconsciente terá a sua saúde completamente restabelecida. Como fazer o subconsciente trabalhar para nós? A primeira coisa é compreender que o seu subconsciente está sempre em funcionamento. Ele é ativo dia e noite, quer você esteja agindo ou não. O subconsciente é o construtor de seu corpo, mas você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse silencioso processo interior. O seu contato é com a mente consciente e não com o subconsciente. Limite-se a manter o seu consciente ocupado com a expectativa do melhor e assegure que seus pensamentos habituais se baseiam em coisas boas, verdadeiras, justas. E agora mesmo, comece a tomar cuidado com a sua mente consciente, sabendo que o seu coração, o seu espírito e o seu subconsciente está sempre expressando, reproduzindo e manifestando os seus pensamentos habituais. Lembre, assim como a água toma a forma do recipiente em que ela é colocada, o princípio da vida também toma forma de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Exija que a presença curadora que há em seu subconsciente flua através de você sobre a forma de harmonia, de saúde, de paz, alegria e abundância. Imagine-a como uma inteligência ativa, uma agradável companheira de viagem. Acredite firmemente que está fluindo continuamente através de você, estimulando-o, inspirando-o e fazendo com que prospere. E a reação será exatamente o que você imaginou. Aquilo que você acredita é o que lhe acontece. Veja esse caso clínico. Princípio curador do subconsciente recupera nervos ópticos atrofiados. Um caso famoso e devidamente autenticado é o da Madame Beer, registrado nos arquivos do Departamento do Médico de Lourdes, na França. Ela era cega, tendo os nervos ópticos atrofiados e inúteis. Lourdes a visitou e ela teve uma própria classificação de cura milagrosa. Uma jovem cristã que investigou e escreveu sobre as curas de Lourdes para a revista americana, em novembro de 1955, escreveu o seguinte sobre a Madame Beer. Em Lourdes, ela recuperou a visão de maneira incrível, com os nervos ópticos ainda sem vida e inúteis, como vários médicos puderam testemunhar depois de repetidos exames. Um mês depois, em novos exames, verificou-se o mecanismo de visão voltar ao normal. Mas, a princípio, até onde os exames médicos podiam dizer, ela estava vendo com os olhos mortos. Visitei Lourdes várias vezes e lá também testemunhei algumas curas. Naturalmente, como explicaremos no próximo capítulo, não se pode pôr em dúvida as curas que se realizam em muitos santuários do mundo inteiro, sejam eles cristãos ou não. Madame Beer, a quem acabamos de nos referir, não foi curada pelas águas do santuário, e sim pelo seu subconsciente, que respondeu à sua fé. O princípio curador de seu subconsciente reagiu de acordo com a natureza dos seus pensamentos. A fé é um pensamento na mente subconsciente.
significa aceitar alguma coisa como verdadeira. O pensamento aceito transforma-se em fato automaticamente. Sem dúvida, Madame Beer foi a Lourdes, cheia de esperança e muita fé, sabendo em seu coração que alcançaria a cura. A sua mente subconsciente respondeu, liberando as forças curadoras, sempre presentes. O subconsciente que criou o olho pode certamente trazer de volta à vida a um nervo morto. O princípio deve sempre recriar o que criou. Se você tiver fé, tudo pode acontecer. Vejamos agora como transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente. Um ministro cristão que conheci em Joanesburgo, na África do Sul, contou-me o método que usava para transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente. Ele tinha um câncer no pulmão. Sua técnica, que escreveu para mim numa folha de papel, é exatamente a seguinte: algumas vezes por dia, procurava assegurar um estado de completo relaxamento mental e físico. Descontraía meu corpo falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais, minha cabeça está relaxada, todo o meu corpo está completamente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu estava em estado de sonolência e então afirmava-me a seguinte verdade: a perfeição de Deus expressa-se agora por meu intermédio. A ideia de saúde perfeita está agora tomando conta do meu subconsciente. A imagem que Deus possuía de mim é uma imagem perfeita, e meu subconsciente recria meu corpo em inteira concordância com a imagem perfeita que há na mente de Deus. Esse ministro teve uma cura admirável. Essa é uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente. Outra maneira maravilhosa de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente é através da imaginação disciplinada ou científica. Disse certa vez a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse um quadro vivo de si próprio andando em torno do seu escritório, sentando-se na mesa, atendendo o telefone, fazendo em suma todas as coisas que normalmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe a ideia do quadro mental de saúde perfeita que seriam aceitos pelo seu subconsciente. Ele viveu o papel intensamente e sentiu-se realmente de volta ao escritório. Sabia que estava dando à sua mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O seu subconsciente era o filme virgem sobre a qual se gravavam os quadros mentais que fazia. Um dia, após várias semanas de condicionamento frequente da mente com esses quadros mentais, o telefone tocou por combinação prévia e continuou a tocar enquanto sua esposa e a enfermeira estavam ausentes. O telefone estava a cerca de 4 metros de distância, mas apesar disso, ele conseguiu atender. Ficou curado naquele momento. O poder de cura do seu subconsciente respondeu às suas imagens mentais e a cura sobreveio imediatamente. Esse homem possuía uma barreira mental que impedia os impulsos do cérebro de alcançarem suas pernas. Em consequência, dizia que não podia andar. Quando ele transferiu a sua atenção para o poder de cura que havia dentro dele, esse poder começou a fluir através de atenção concentrada, permitindo-lhe andar. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. São Mateus 21, 22. Agora vamos relembrar as melhores ideias desse capítulo. Ideias que vale a pena lembrar. 1. O seu subconsciente controla todos os processos vitais do seu corpo e conhece as soluções de todos os seus problemas. Minutos antes de adormecer, faça um pedido específico ao seu subconsciente e prove a si próprio o seu poder de operar milagres. 2. O que você gravar em seu subconsciente expressar-se-á no espaço como condicionamento, experiências e acontecimento. Deve, portanto, vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. 3. A lei da ação e reação é universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do seu subconsciente ao seu pensamento. Vigie os seus pensamentos. 4. Toda frustração é consequência de desejos irrealizados. Se
Se você se detém em obstáculos, dilações e dificuldades, seu subconsciente reage de acordo com que você impede o seu próprio bem. 5. O princípio da vida fluirá através de você de maneira ritmada e harmoniosa se você afirmar conscientemente: creio que o poder do subconsciente que nos deu este desejo está agora fazendo com que se torne realidade. 6. Você pode interferir com o ritmo normal do seu coração, pulmões e outros órgãos, com preocupações, ansiedades e receios. Alimente o seu subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do seu corpo voltarão ao normal. 7. Mantenha sua mente consciente ocupada com esperanças do melhor, e o seu subconsciente reproduzirá fielmente o seu pensamento habitual. Imagine um final feliz ou uma solução do seu problema. Sinta a emoção da realização, e o que você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente, que começará a trabalhar para que tudo se torne realidade. Esse foi o 3º capítulo, e no próximo capítulo nós vamos ver curas mentais nos tempos antigos. Você agora se prepara, totalmente relaxado, para voltar para o aqui e agora, se sentindo muito bem, trazendo com você todo o conhecimento que esse capítulo trouxe para você, todo o aprendizado para a prática e para a melhoria do seu bem-estar e de toda a sua família. Voltando para o aqui e agora, se sentindo muito bem, no seu tempo, com calma, vá abrindo seus olhos e volte para o aqui e agora, se sentindo muito bem.